Olá, irmãos e irmãs, esse aqui é mais um vídeo aqui sobre um assunto específico para quem se interessar, né? Somente para quem se interessar. Eu ainda não comecei, o informativo básico aqui, ainda não comecei os meus vídeos de evangelização especificamente, propriamente dito, né? Somente evangelização, que futuramente poderá ter também, porque aí vai ser um vídeo mais voltado para quem está assistindo. Agora aqui está assuntos específicos, né? Ou alguns esclarecimentos, esses últimos vídeos, né? Aí na evangelização mesmo, como é mensagem ou pregação, poderá ser somente mensagens, né? Aí vai ficar até melhor para esse tipo de público que quer receber uma mensagem, que toca a alma e até ajudar na conversão no processo diário. Mas enfim, vamos para o tema de hoje, né? Características, né, de personalidade de homem, né? Ou até mesmo para as mulheres, mas só que aqui eu vou falando de uma linguagem, né, que é mais voltado para homens, mas traduzindo vice-versa também serve para as mulheres. É porque eu vi um dia sobre uma pessoa falando, em outras fontes que não era de igreja, né, esse autor, falando que existe só um modelo de homem, que o principal, tipo assim, o homem alfa, por exemplo, o homem desenvolvido, vamos dizer assim, de alto valor, ele tinha que ser assim, assim, característica assada. E o homem mais sentimental era uma versão fraca nossa, e não pertencia, não. A pessoa tinha que evoluir para aquele homem mais alto valor, né? Que o sentimental acaba se entregando mais facilmente, amando, né? Mas foi uma modificação da sociedade para transformar o homem mais sentimental, pelo romantismo, pelas outras ideologias que fez o homem ficar mais sentimental, né? De acordo com eles. Só que eu acredito que eles representam um grupo de pessoas que pensam mais ou menos igual, está no ambiente, só que eles acabam por estar num grupo fechado, tendo uma visão única de tipo de pessoas, né? Mas não estão totalmente errados, mas também não totalmente certos, porque o conhecimento, até eu mesmo, aquilo que a gente fala não abrange todo mundo, né? Não tem como eu falar aqui da realidade da pessoa que está lá no Japão, por exemplo. Existe uma realidade diferente. E dentro dessa questão da característica das pessoas, né, tanto homem como mulher, existe, né, os enneagramas, né? E também na igreja temos a alteração, né, de personalidades vindo pela experiência com Deus. Então, isto aqui, né, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Sagrada, quem tem Bíblia ou teve experiência com Deus, modifica-nos também para sermos diferentes, né, versões diferentes. É que nesse campo de relacionamento, que é o campo que a gente mais comunica aqui no canal, aqui no Instagram, na rede social, é necessário todo mundo com as suas experiências evoluir, né? Buscar evolução. Mas muitos tempos nós ficamos travados na evolução, né? Com a própria paixão, o próprio amor que não deu certo, mas às vezes você fica mal e acaba afastando mais da pessoa. Se você tivesse invertido o sistema, você conseguiria talvez manter as pessoas mais próximas. E assim a vida vai. A gente tem experiências. Eu acredito que se você batalhar para desenvolver, quando chegar nos 32, 33 anos, principalmente os homens, vai chegar no ápice do desenvolvimento. Porque nós homens precisamos de um desenvolvimento maior, né, de intelectual, de conceito, de firmeza, para se tornar adulto. A mulher não tem tanta essa exigência específica de ter todo esse, como se diz, esse conteúdo para agregar de informações, de modo de agir, né? A mulher é um esquema diferente. Aí essa parte aí, as mulheres que estão assistindo, é vocês que se entendem, né? Vocês têm que desenvolver aí o conteúdo de vocês, fazer até um livro e tal, né? É outro assunto, né? Mas o homem, eu diria que aos 32, 33, nessa parte ele teria tido bastante experiência se ele buscou ter experiências, né? Senão ele vai ter ainda mais 10, 15 anos ou mais para ter algum tipo de experiência na vida para poder desenvolver. Ou por psicologia, terapia, de um jeito ou de outro ele vai ter que buscar o seu desenvolvimento para chegar na autonomia. Uma pessoa mais segura, que consegue, por exemplo, ter sua confiança de que ele consegue comprar a casa dele, ele se estabiliza, então ele consegue administrar ali. Aí um dia que se tiver alguém para se interessar por ele, tem o equilíbrio das suas coisas, né? Ele já está em equilíbrio já. Enfim. Então, e também, nesse caso do desenvolvimento, com experiências e por ter formação um pouco romantista, então a gente passa por um processo de evolução que hoje eu particularmente chamo de
sistema 32.0, ou seja, aqueles homens que chegam na idade, mais ou menos na idade de Cristo ali, 32, 33 anos, se amadurece muito mais do que antes. Cada ano que passa você se amadurece um pouquinho, mas quando chega ali você já passou por tanta coisa que você, por exemplo, já está apto para ser capaz de viver sozinho e ao mesmo tempo se vir outra pessoa, mas você começa a ter exigências. Então o homem de hoje também não precisa, principalmente o cristão, não tem exigência, só respeitar, respeita todo mundo, né? Tá, todo mundo vai ter amizade com todo mundo, mas um casamento tem que ter um certo conceito, né? Porque é algo pensado para a vida toda, mas nos problemas que estão tendo na sociedade atual precisa ser estudado, conversado, soluções para que chegue na conclusão de uma solução para que um casamento possa ter vida longa. Então, por que eu estava falando que não existe só um modelo, por exemplo, uma característica de um homem, por exemplo, mais selvagem, por exemplo, aqueles lutadores de guerra, só aqueles lá que tem menos emoção e mais ação, mais luta. Por quê? Eu tenho um livro aqui que o meu primo indicou, meu primo Jean, um dia, a sabedoria do Enneagrama, né? E nesse aqui vem apresentar os 9 tipos de personalidade, né? Aí tem o tipo 1, que é uma pessoa reformista. Aí na página 107 dele vai falar sobre esse tipo. O tipo 2, o ajudante. O tipo 3, o realizador. O tipo 4, individualista. Segundo o nosso estudo aí, eu seria mais ou menos o tipo 4, né? Individualista, que é mais romantista. O tipo 5, o investigador. O tipo 6, o partidário. O tipo 7, o entusiasta. O tipo 8, o desafiador. O tipo 9, o pacifista. Só que todos esses livros que trazem esse tipo de conhecimento, eles não acertam 100%, porque nós somos alterados pelo local que nós convivemos, principalmente igreja, né? Experiências com igreja, experiências humanas. Isso vai nos alterando um pouquinho, que nem eu era para ser o romancista mais antigo, mas eu consegui com as experiências evoluir e criar o sistema 32.0, que eu falo. Que é eu me amo, né? Primeiro a gente se sente bem consigo mesmo. Algumas características do romancismo a gente continua, mas a gente não vai se dar de besta mais de ficar insistindo com quem não quer, sofrendo, né? Porém, eu considero que a experiência é fundamental para o nosso desenvolvimento. É lascado quando sofre. É uma lasqueira. Mas quando você sobrevive depois de uns 10 anos, mas isso é um período, eu não recomendaria ninguém a passar por isso, que a depressão, você entra na depressão, você afunda, aí depois quem você realmente amou se afasta. Algumas pessoas acabam continuando a amizade, mas é difícil manter a amizade depois que você gostou de verdade de uma pessoa. A pessoa fica pensando que você vai continuar insistindo com ela. Uma hora acaba. O tempo máximo que eu consegui, baseado na fé, foi 4 anos. 4 anos é o tempo máximo para um amor com inspiração, tudo durar, enquanto a pessoa está negando. Está negando e você está insistindo, buscando outro meio para conquistar. Depois passa. Só que depois de algumas vezes, que nem eu fui 4 vezes, né? Gostando de alguém muito, assim, de muitos anos, que é o que demorou mais tempo, tentando conquistar. Aí depois que você estoura tudo e fala, já não quero mais saber disso. Aí você não liga mais pra nada, aí você já desenvolve um jeito diferente pra viver. Não, agora eu não vou preocupar mais com esse negócio de relacionamento, não. Família, aí você tem um assunto, igual no meu caso. Eu publico livro, publico minhas experiências sobre relacionamento, mas mudei meu foco. Agora o foco é amizade, por isso comecei a valorizar mais os amigos, não porque eu não valorizava antes, porque meu psicológico estava todo voltado e era muito esforço, gastando pensamento. Aí o pessoal fala, gastando pensamento com aquilo que não prestava. Não, mas de uma certa forma eu cheguei na solução. Joguei em livro, desenvolvi um contexto bacana, coloquei nos meus livros e agora, vida que segue. Agora não preciso mais viver esse desafio aí de relacionamento, passar por um novo sofrimento, mas não. Agora você já põe uma regra, uma disciplina, ou quem quer ser compatível com você, ou vem por compatibilidade, ou não vem, não vem. Se não vir, não tem problema. Se não quer, você não vai mudar para outra pessoa. Não são as mulheres que vão mandar no meu desenvolvimento. Sou eu mesmo. Mas é claro que aquelas que eu gostei do passado, elas acabaram interferindo no meu desenvolvimento. Aquelas que me ajudaram. Então, aquelas trocas que a gente faz, que são úteis para nós, que nós aceitamos, acabam nos ajudando. O individualista, né, o tipo 4, aqui nesse livro, não vai dar nem para mostrar direito. Aqui dentro das características do individualista tá ali, ele é um pouco artista, ele é romântico,
Ele é melancólico, melancólico. Ele é o esteta. Aí tem aqui falando, não sei se condiz, né? Ele é pobre vítima. Ele é o especial. É as características que os profissionais da psicologia, que devem ter feito esse livro aqui, colocaram, né? Deve ser uma equipe de estudiosos. Ao nome de um dos autores aqui, parece que é Russ Hudson. Deve ser um autor de outro país. Olha, é University, Nova York, né? Enfim, não vou passar muita informação não. Quem se interessar nesse livro, depois eu passo, ó. O Enneagrama, capinha verde, a sabedoria do Enneagrama. Muito interessante, não dá para me ler aqui agora. Não dá, não vai dar, não vai valer a pena ler isso aqui para vocês, você não vai enrolar esse vídeo. Mas é isso aí, o principal foi isso. Então nós temos os tipos de comportamento, de pessoas que variam de pessoa para pessoa, personalidade. E aí também tem a questão, né, dos problemas de saúde, né, que nem o que eu falei esses dias. Se eu for diagnosticado, se for realmente eu tiver autismo, então há algumas dificuldades que eu tive com o relacionamento. Talvez até a mulher olhar pra gente, por exemplo, falar, você parece isso, aquilo, talvez não é o que ela queria, talvez era por causa do autismo ou por causa de outro quadro psicológico que a gente não conseguiu ainda se adaptar com essa sociedade, né? Viver. Mas eu acredito que a minha condição atual se aprimorou, mas hoje eu sou família. Família que eu falo é aqueles que não é o casamento, mas também valorizo o casamento, mas como não sou casado, e eu tenho os planos em primeiro lugar. Primeiro lugar hoje não é mais conseguir ninguém, não é mais ficar insistindo com ninguém. Em primeiro lugar agora é realizar os meus sonhos, as minhas vontades, os meus maiores gostos, porque as minhas responsabilidades para assumir casamento, por exemplo, foi quando eu amei alguém e dei aquela proposta para a pessoa não quis. Então hoje eu já me separei dessa responsabilidade familiar de casamento. Me sinto até mais livre. A gente sente até mais aberto. Olha que tanto problema, cara. Você estava querendo assumir problema. Você assumir um casamento, ter dívida, ter que gastar, trabalhar, enfrentar emprego chato para poder continuar mantendo a casa. E a pessoa te negou, você está no lucro, né? Nós estamos no lucro. Hoje, por exemplo, minha renda sobra só para mim. Eu pensar no futuro. Mas que a renda é pouco, aí a pessoa pensa até... Tem gente que pode pensar que até que eu sou rico. Eu não sou rico. Eu não casei. Por milagre de Deus ou não, então eu continuo desde o início. Meus pensamentos era, a pessoa já pensa, ou era um enjoado, ou era uma pessoa com muitas ideias, muito exigente, né? Foi até melhor, né, que a gente não é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a casar. Casa se quer. Então, então se você casou porque você quis. Nós, em primeiro lugar, né, nascemos para a vida, para ser feliz, né? Mas amar é natural, né? Você acaba gostando tal das pessoas e se apaixona, passa por essa fase e depois tem que viver também. Só que quem casou, depois teve uma dificuldade, tá junto ali, tá na batalha, tá mais difícil e tem que continuar junto, né? O princípio do casamento é a união eterna. Caso tiver, tem os problemas específicos de relação que não dá pra ficar junto, não dá pra mulher aguentar absurdos do homem, né? E vice-versa. Também tem os abusos psicológicos da mulher para com o homem também, né? Às vezes o homem não está tendo mais liberdade de se sentir bem naquele casamento, né? Mas esse não é fator de separação, esse é fator de psicologia, né? Dos dois ir para uma terapia, conversar com o padre, ter orientação, né? O único tipo de divórcio que eu diria que não teria, que eu diria que uma situação que não teria como não chegar no divórcio seria traição, né? Traição, problema de violência, ameaças, problemas graves, né? Problemas de conflito mesmo. Porém, simplesmente por a pessoa ser enjoada, por a pessoa ter alguns defeitos ou outro, né? Que nem eu sou enjoado, de comunicação, ou porque um é mais preguiçoso que o outro tem um jeito de trabalhar diferente em casa, outro, né? Então isso aí é coisa para ir se resolvendo. São os seus desafios, a sua cruz para você carregar. Isso não são fatores para divórcio, né? E a igreja também não aceita nenhum divórcio, né? Tem casos específicos, né? Tem que ver com a igreja. A igreja católica não é liberado o divórcio. Tem casos específicos que tem que ter um processo todo, chega no Vaticano, tudo para aceitar o divórcio religioso, né? Porque ele não é divórcio, na verdade, não é considerado de divórcio, corrigindo aqui, né? Ele é considerado anulação, como situações específicas que houve anulação. Principalmente, eu ouvi falar, quando um dos casais esconde informação da outra pessoa, então outra pessoa
por exemplo, casou sem saber de algum tipo de informação da outra pessoa, então essa pessoa ela acaba tendo essa questão, né? Porque, por exemplo, a pessoa tinha uma doença grave, então, e casou com a outra sem contar, escondeu, então a outra pessoa casou pensando que a pessoa era totalmente saudável especificamente. Mas tem que saber que tipo de doença é essa, né? Eu não sei, eu não posso falar aqui porque eu não sei. Então é isso. Esse vídeo foi para isso, né? Porque tinha os pessoal que não parece, não, aparentemente não são de igreja especificamente, mas eles se definem como pessoas de princípio também e como que falam, defende o alto valor. Eu acho interessante o tema, isso tudo, né? Mas eu estou colocando aqui que existem outras características também. Existem homens que amam, que foi transformado pelo Espírito Santo através disso aqui, ó, através da Bíblia e experiências carismáticas, né? Clamor do Espírito Santo, tal, e isso transforma nós, transforma pessoas. Se você ainda não passou por uma transformação espiritual na sua vida, que vai modificar um pouco você, mas é o Espírito Santo que vai entrar dentro de você e vai trazer um amor, uma coisa nova pela vida, ainda fica o convite ainda, né, da renovação carismática, tem essa opção, experiências, né, de retiro, né. Primeira coisa é fazer uma experiência de um retiro, algum tipo de retiro específico para a sua idade, né. Eu não sei qual é, eu tenho que informar no grupo de oração qual tipo de retiro seria o mais interessante para você na sua realidade. Só que aí, dependendo do retiro, não vai ter na sua localidade, você vai ter que viajar para longe, vai ter que ter um gasto, né. E aí se informa. Primeira experiência interessante, retiro, congresso, né? Primeira experiência para você se animar e ter aquela experiência com o Espírito Santo. Aí depois você entra no modo básico de formação da renovação carismática, que também vai te ajudar a mudar a personalidade, melhorar os caracteres evangelizadores e de convívio também. Um estudo de auto conhecer-se, né? Igual esses livros que eu publico de relacionamento, para nos autoconhecer, que é o cuidado eu comigo mesmo, para depois sabermos como lidar com o eu com o próximo e com o eu, o nós, né, missionário. É isso aí. Alterações existem, mas, por exemplo, característica básica, por exemplo, do romantismo, ela continua. Então, por exemplo, eu ainda teria capacidade de amar, mas não de ser besta. Como eu poderia falar assim? Não, a gente pode amar, mas não ser besta. Não sofrer à toa. Né? Se tiver acabar gostando de alguém, você vai falar somente uma vez, duas vezes, depois deixa a pessoa mesmo se interessar e vir atrás. Aí, claro que quando tiver com relacionamento, tem que ser algo equilibrado. Né? Só que tem que ver a personalidade de cada um. Eu sou uma pessoa que gosta de bastante minha privacidade, do meu espaço para refletir, para fazer as coisas. Então, relacionamentos, por exemplo, complicados com pessoas que ficam tentando dominar o nosso tempo, isso aí é complicado, isso não faz sentir bem. E provavelmente eu acabaria terminando um relacionamento desse jeito, né? Então, isso não seria um relacionamento saudável para algumas pessoas, né, que não querem ter sua privacidade incomodada, né? Por exemplo, eu escrevo livro, tenho meus afazeres, então os encontros têm que ser locais, têm que ser marcados, então, vamos sair na lanchonete, vamos sair no tal. Então não pode ter esse incômodo durante a semana. Escreva por cartas, né? Eu sou muito escritor, então é escrita por cartas. Mas, enfim, não sei se nem eu iria dar certo para um casamento mesmo, nas experiências. Né? A gente só, se aparecer uma mulher um dia que eu gostar e ela achar que ela me aguenta, me aguenta comunicavelmente, né? Porque eu tenho essas regras, mas quando eu falo muito também, né? Eu tenho uns espaços, gosto da distância, mas também escrevo bastante. Só que para evitar de ficar falando muito com outra pessoa, a gente fala no livro, né? Eu já falei, você faz vídeos como esse, então você se desgasta aqui, quando chega perto da pessoa, você já tem pouquinha coisa para falar, você já desgastou a sua vontade. Quem não tem, querer fazer a arte da psicologia, então é bom também fazer terapias. Valeu, pessoal!